Pronto. Vamos colocar, então, já colocamos para gravar. É a primeira reunião que a gente tem dos trabalhos de tratamento espiritual deste ano, que é a terceira terça-feira do mês. Então, para a gente começar hoje, na quarta terça-feira do mês, isso mesmo. Então, a gente vai fazer a nossa oração de abertura aqui, democraticamente sob pressão. Boa noite. Boa noite. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor, abençoa a nossa casa, todos aqui presentes, auxilia aqui aos trabalhadores encarnados, desencarnados, a todos que buscam a espiritualidade para o auxílio da vida. Hoje, o trabalho de auxílio aos nossos amigos perdidos na ignorância, vulgarmente chamados de obsessores. Ó Pai, possamos abrir o nosso coração, perceber quanto esses seres sofrem, que nós tivemos a oportunidade de reencarnar e estamos aqui para servir. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente, conversando, nós decidimos que hoje nós temos muitas coisas para considerar. Nós tivemos esse período de comemorações das datas mais importantes para o cristianismo, que são o Natal, e depois nós tivemos aquela coisa que é muito comum na nossa cultura, comemorar, celebrar a passagem de um ano para o outro. A gente sabe sempre que simplesmente a mudança do calendário, ela não é necessariamente uma grande mudança, porque a gente dorme e acorda no dia seguinte, a gente vai continuar a nossa vida. Mas simbolicamente, passar pela a passagem de um ano para um novo ano, ela traz, especialmente na nossa cultura, embutidas muitas energias, energias de renovação. É quando a gente sempre faz rever, muitas pessoas reveem o que fizeram, o que deixaram de fazer, se propõem a fazer coisas diferentes, se propõem a construir novos objetivos e estabelecem outras atividades a serem feitas. E nesse movimento, em que as pessoas fazem, isso demanda uma energia muito grande. Sabe que é assim que acontece. E também, a gente sempre fala isso, e falou isso em dezembro, né? Quando é a proximidade de Natal, como está muito atrelado à celebração em família, né? Aquela cultura nossa de que tem que ser todo mundo feliz, Feliz Natal e tal, enfim, mistura com outras culturas, e bom velhinho, e presentes, não sei o quê. Então, isso tudo, como a gente sempre fala, vai trazendo uma energia que muitas vezes é uma energia até muito densa. Para muita gente tem muita alegria, sim. Para outras pessoas, nem tanto, né? E a vida continua acontecendo. E os desencarnes, os nascimentos também continuam acontecendo. Portanto, a nossa vida continua normalmente. Só que toda essa energia, ela afeta sempre de alguma forma. Então, a gente sabe, é orientado, inclusive, pelo plano espiritual, época próxima de Natal não é uma época fácil no plano espiritual. Tem muitas pessoas que
acabam se deprimindo, e aí acabam influenciando ou sendo influenciadas por outras. E quando eu falo pessoas, eu lembro aqui, eu estou falando de pessoas que podem ser encarnadas ou desencarnadas. Sabe disso? Quando chega janeiro, da mesma forma. Então, a gente tem esse período, vamos chamar de recesso assim, porque tudo isso demanda mesmo uma grande energia. E agora a gente retoma os trabalhos, só que a gente tem, em especial até no Brasil, a gente tem uma outra rodada de energias densas, porque a gente se aproxima da festa pagã, que é o Carnaval, que é outra demanda de muitas energias que são mexidas e estão aí todas andando. Enfim, a gente, como a gente sempre fala aqui no centro, a gente está aqui para ser instrumentos, para a gente aprender junto, para a gente crescer junto e para a gente poder auxiliar e ser auxiliado também. E aí a gente, para poder retomar, e nesse dia, como disse o Adriano na oração, em que nós temos o tratamento àqueles nossos amigos perdidos na ignorância, então a gente também precisa de bastante energia. E aí, em vez de a gente simplesmente chegar aqui, com um de nós tendo apresentado o estudo, nós vamos hoje fazermos o que, imagino que, se não todos, mas uma grande maioria aqui faz, que é aquilo que traz muita força energética para todos nós, que é a gente fazer um evangelho. E o que significa fazer o evangelho? Em casa, nós sabemos, fazemos o evangelho. Nós vamos fazer o similar àquele aqui no centro. Já fizemos outras vezes, mas hoje nós vamos fazer com esse propósito de pensar em toda essa energia pela qual nós já passamos e também aquela que nós vamos passar. Então, nós vamos fazer com a mesma sequência de atividades que a gente faz no nosso Evangelho no Lar. E aqui, no caso, é o Evangelho no Centro. Então, nós vamos pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abrir aleatoriamente e nós vamos fazer a leitura e depois a gente faz algum comentário. Se alguém tiver vontade de fazer alguma observação, fique à vontade. É o nosso Evangelho no Centro. Bom, eu vou até, não vou eu abrir. Vou pedir, alguém quer abrir? Olhar aqui, abrir. Deixa eu pegar minha uma coisa. Tem algo que a gente nem escuta, escuta. E a gente nem fala que tem a ver com idade. Tem nada a ver com idade. Então, a gente normalmente abre, né? E naquele lado, naquele escrito que você bate o olho, e eu bati o olho nesse aqui. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina.
O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertencem. Isto é uma instrução do Espírito Paulo, apóstolo, que foi transmitida em Paris em 1800. Então, poderão. Quando saiu essa máxima, né, a caridade é uma salvação, para nós, ao iniciar o ano, acho que é a base, né, para o começo do trabalho do ano inteiro. E nós muitas vezes pensamos que às vezes a caridade é aquilo que eu posso, ou dinheiro, ou roupa, ou comida. Não é só isso. O que nós temos de mais valor na nossa vida, que não volta, é o tempo. Isso é o que nós temos de mais valor na nossa vida. E muitas vezes a pessoa precisa do nosso tempo. Quando nós conseguimos doar o nosso tempo para alguém que necessita, essa é uma das maiores caridades que podemos fazer. E isso aparece sempre. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei onde é, não sei onde fica. Às vezes são oportunidades que aparecem na nossa vida de alguém pedir um auxílio, de alguém que se machuca ou cai, ou algo que você possa fazer por um estranho. É lógico, pela família, nós fazemos. Muitos fazem, né? Todos, mas muitos fazem. E tem uma questão até moral, né? É uma questão de obrigação. Mas por um estranho, não. Então, quando você se dedica, é lógico, as nossas maiores dificuldades acontecem dentro do nosso lado. Também é onde tem as maiores provas. Mas quando você vai falar em caridade, também tem, não é, o nosso núcleo não é o nosso micro, né? O macro, né? A nossa sociedade, é o tempo daqui do centro, é a distância do seu trabalho, é o que você percorre. Quantas pessoas hoje você cruzou? Quantas pessoas você hoje cruzou um olhar de aconchego ou deu um bom dia? Um bom dia bem dado muda o dia de alguém. Muda. Assim como o seu tempo, né? Quando você doa o seu tempo para alguém de verdade,
muda também o seu dia. Estava conversando, acho que que eu falei ontem, não foi? Sobre. Ontem mesmo. Outro Ontem a gente já conversou. Ah, é. É sobre quando você descobre que é muito bom fazer o bem, e fazer o bem é viciante. Quando você tem esse clique, essa oportunidade, você muda o seu conceito da prática do bem. E você começa não só pela caridade, mas porque você também tem a necessidade de fazer o bem, de auxiliar o próximo. Passa 300, né? É passanel, vocês estão É. fazendo que assim? Passa rapidinho, para aqui. De certa forma, isso já foi dito aqui, né? Quando a gente pensa na caridade, é a caridade em sentido amplo. Porque, num primeiro momento, a gente tende a associar a caridade com algum tipo de ação do ponto de vista material que se faz. Então, como disse o Adriano, é um auxílio que você presta para alguém, dá um dinheiro, alimenta, cede uma roupa. Isso tudo é importante, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo de terceira dimensão, num mundo material, e as coisas materiais são indispensáveis para que a gente possa cumprir a nossa missão nessa passagem pelo mundo material. Mas não é só isso. A caridade em sentido amplo é se doar em todas as dimensões. Então, é aquilo mesmo. É o bom dia que você dá, é alguém, é um sorriso com o qual você recebe uma pessoa. Aqui no centro, a gente já teve vários depoimentos de várias pessoas, não fosse o nosso centro, né, simplesmente amor, e nos dizem o seguinte: olha, o que me motivou, o que me cativou, eu não conhecia vocês, eu nunca tinha ido ao centro. O que me cativou foi a recepção de vocês, o acolhimento de vocês conosco, que viemos aqui pela primeira vez. Então, a caridade tem ela é multifacetada, né? Você pode agir em várias direções. E talvez o mais importante seja aquilo que a gente faça muitas vezes que não tem o caráter material. Então, é esse acolhimento, essa capacidade de ouvir uma pessoa que está angustiada, e às vezes o que ela precisa é só se manifestar. Um dos trabalhos que a gente faz no centro, e hoje é dia desse trabalho, né, que é o trabalho dos irmãos perdidos na ignorância, o mais importante desse trabalho é a gente poder ouvi-los. A gente sente isso, que muitos deles a necessidade é de se manifestar. Muitas vezes, o que vem para a gente nesses trabalhos não tem lógica, não tem coerência, mas é alguma coisa que aquele espírito que está com aquele problema, ele tem necessidade de colocar para fora. É o primeiro passo para tentar superar aquela dificuldade que ele mesmo muitas vezes não conhece, não sabe qual é, e muito menos consegue identificar o peso que tem sobre ele. Então, acho que toda vez que a gente pensar em caridade, a gente deve ter o principal, me parece que é essa noção. Ela vai além do material, e caridade significa, em última análise, você se doar para o próximo, fazer alguma coisa em prol do próximo. E aí um depoimento, né? A gente, isso é o que a gente se propõe a fazer aqui no centro, né? E nós que estamos envolvidos nesse trabalho, a experiência de todos nós, vocês podem conversar com qualquer um de nós, nesse sentido, o posicionamento vai ser o mesmo. Quando a gente faz esse trabalho de caridade, esse trabalho de doação, seja em que dimensão for, os maiores beneficiados são aqueles que doam. Porque a sensação de realização, a sensação de gratidão e a sensação de missão cumprida é tão grande, é tão gratificante, que o coração da gente se abre, e um coração aberto e expandido é a expressão mais pura do amor.
Márcio, o espaço está aberto aí. Ah, tá bom. Vou fazer uma pequena observação só. Tudo já foi dito aqui e é muito importante. E quando, pelo que nós ouvimos da leitura, ele fala que a grande importância, o valor, a valoração da caridade, a valoração da caridade está exatamente na manifestação da intenção, através da boa vontade. Nós devemos nos lembrar de algumas lições que nós tivemos lá no ano passado. Ai, consegui falar no ano passado. No ano passado, é exatamente isso, que tudo se manifesta segundo, tudo se materializa segundo a vossa vontade, a sua intenção. Você coloca um objetivo, né? E isso, quando você o faz no sentido de partilhar o seu melhor com o outro, que isso que é a caridade, então você estará ampliando, porque essa energia vai, toma a pessoa e volta para si. Então ela já volta duplicada. Foi isso que o nosso colega aqui disse, quando ele disse que você tem a grande gratificação, você recebe isso, esse retorno, e de fato recebe este retorno. Porque mesmo que a pessoa, naquele instante, ela não esteja preparada para te agradecer, mas ela, no fundo, quando ela sentir que ela foi acolhida, ou que ela foi satisfeita em algum momento, ela vai se lembrar daquilo. Mesmo que ela nem se lembre, pô, aquela pessoa fez isso, ai que bom, ainda bem que ela apareceu. E isso é uma manifestação que vai chegar até você. Então, o grande segredo da caridade é exatamente isso, que você manifesta algo que vai retornar para si mesmo. Então, o amor se multiplica. É a forma de multiplicar o amor. Por isso que Cristo disse que a caridade é a salvação. Porque ela volta para você, te refaz, te reestrutura, e você pode continuar caminhando na evolução, que não é muito fácil, né? A gente sabe que é difícil. Então, essa é o grande valor em termos, no sentido da caridade. Por isso que ela não precisa ser necessariamente material. Ela pode ser e deve ser no sentido amplo, como também já foi dito aqui. Porque toda boa vontade saindo do seu coração, você estará espargindo a sua centelha divina. E é aí, quando você vai multiplicar seu amor, porque você vai acender e encontrar a centelha divina do outro, que ainda esteja nublada, ela vai voltar a ter uma faísca de luz e vai se ampliar. E aí, então, tudo que está ao redor se multiplica. É esse o grande sentido. Então, não é a coisa de imediato. Estou fazendo porque eu vou ter esse retorno. Não. É simplesmente automático, é intrínseco, é inato. Está no coração. Por isso que, se não for de coração, ela será só um pouquinho aproveitada. Vai ser aproveitada sempre, mas não será. Não vai obter essa amplitude. Mas pode ser um começo para aprender a se exercitar e se tornar um ato viciante, como já foi dito aqui. Certo? Então, é isso que é, pelo menos, quando a gente pode aprender a todo e qualquer ano. Qualquer coisa que você possa, mesmo aquele ato feito dentro de casa, que às vezes parece muito natural e comum, né? Mas é porque é parente, porque é irmão, porque é mãe, porque é pai. Mas, às vezes, o grau de tolerância, você tolerar alguma coisa que pode estar te magoando, você ter tolerância, paciência, resiliência, resignação, nada mais é do que caridade. Porque você estará ampliando e multiplicando esses valores em si, sendo exemplo para se multiplicar para os outros. Era isso. O que me ocorre aqui é a gente se lembrar que já tivemos outras encarnações.
E essa encarnação nos é dada como uma oportunidade. Oportunidade de fazer melhor do que nós fizemos em outras vidas. Mas fazer melhor para quem? A gente não lembra. A máxima que a gente leu ali. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a gente está plantado no lugar que a gente deve estar. A gente vai encontrar com as pessoas que nós estamos encontradas. Para fazer melhor do que nós fizemos em outras vidas. Então, a única alternativa é realmente fazer o bem. É a única alternativa para aproveitar a oportunidade da encarnação. Porque eu não sei que relação eu tive com vocês em outra vida. Eu sei que eu estou tendo uma oportunidade de reencontrá-los agora. Porque não sabe que relação a gente teve com os nossos vizinhos. A gente sabe que não é por acaso que os vizinhos são vizinhos. Não é por acaso que a mãe é mãe, que o pai é pai, que o irmão é irmão, que o cunhado é cunhado, que a sogra é sogra. Não é por acaso. Não é por acaso. Então, não tem como a gente ter a certeza das vidas sucessivas sem adotar a caridade como meta. É difícil fazer. É difícil. Mas a vontade de querer agir assim já está valendo. É isso que o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, os nossos emissários de luz que programaram, nos ajudaram a programar essa vida, esperam da gente. Não é a perfeição, mas é um esforço de fazer diferente. E aí, eu só acrescento que, às vezes, calar é uma caridade. Às vezes, uma oração, uma caridade, eu não posso fazer nada. Eu não vou. Tem alguém que está numa briga de trânsito. Orar. Entende? Se não dá para eu ir apartar, vou vibrar para aquela pessoa. Então, a escolha de doar amor, caridade, é o amor em ação. É a escolha certa. Por isso, fora da caridade, não há salvação. O que me toca muito isso. E rapidinho, já vou passar aqui, mas pegando o gancho do que o Nicolau falou, essa encarnação, essa oportunidade, como ele colocou, que a gente está tendo, tá? É um ato de caridade da espiritualidade para com cada um de nós. Sim, isso. Alguém quer fazer uma observação? Então, não querer querer. É interessante, é uma coisa que eu só gostaria de partilhar, é que resumindo, né, um pouco, também a questão da caridade foi também em primeira semana, em segunda semana de janeiro, terceira, muita coincidência para mim. E eu li no Evangelho várias vezes esse capítulo da caridade. Na minha cabeça ficou um resumo em 3 palavras. É isso que eu queria partilhar. Primeiro é benevolência, então a partir do bem, praticamente, indulgência. Eu acho que a gente falou isso na semana passada, até, né, no negócio da tolerância, no julgar não, julgar as pessoas, essas coisas. O perdão. Então, aí a caridade está completa. A gente pratica isso continuamente, a vida toda. Estou longe de fazer isso. Mas, assim, é difícil, né? Então, mas estamos aqui, é isso. Mas alguém aí, pessoal? Com essa questão da prática, ele ajudou muito. Passou há 10 anos. E isso me ajudou a compreender mais as pessoas e a aprender a ter mais tolerância e
lidar mais com situações. Então, eu queria partilhar essa questão sobre, no caso, a análise psicóloga acabou me ajudando bastante a trilhar esse caminho no sentido positivo, né? De amadurecimento. Então, só deixar marcado aqui a importância da questão da saúde mental na evolução, né, do nosso espírito, né? Tá bom. Olha, o que eu vejo dessa parte da caridade, né? Assim, eu estava conversando com o Adriano hoje na hora do para tomar um café e, assim, eventualmente, né? Assim, é como a gente sempre acaba, assim, a gente está envolvido nisso, acaba comentando, assim, as questões espirituais, né? Então, esse é um assunto que para mim é recorrente, né? São coisas que tem ocupado tempo nosso que a gente fica pensando, porque faz parte do nosso dia a dia, né? E o que a gente estava comentando é exatamente o seguinte, né? E ele aborda no texto, assim, ele fala a questão das vezes a gente se manifestar como espírita, ou como cristão, ou a gente gosta de colocar um rótulo como se aquilo desse algum tipo de autoridade para a gente, né? Isso é comum, né? Assim, eu falo que assim, na sociedade que a gente vive querendo colocar divisa no ombro, né? Então, assim, ó, eu tenho esse curso, eu tenho essa formação, eu faço parte de tal grupo, e a gente quer pegar a identidade do grupo para incorporar, através daquele grupo, virtude na gente, né? E o que o Paulo fala aqui, né? Exatamente o contrário. Tá? E você vê que ele cita nessa mensagem, ele fala assim, olha, na verdade, não importa que culto você pertence, que tipo de grupo você tá inserido, o que importa de verdade exatamente o que você faz. É o que você faz. É isso que te define. Eu estava comentando com a Adriana, falei assim, olha, você sabe que assim, eu venho aqui, quando a gente fala aqui no centro, e vem e faz palestra, ou dá a cara assim, para mostrar, né? Assim, ó, se propõe a falar alguma coisa, isso eu particularmente recebi esse tipo de incumbência com muita reserva no começo, né? Porque eu acho muito ruim quando a gente fica falando regra para todo mundo, como você tem que ser, como você tem que agir, né? E você vê que o Espírito ele fala exatamente isso aqui, nessa mensagem. Ele fala, olha, não é o que você fala que você faz, ou que você fala que você acredita. É como você realmente se comporta, é como você se comporta. Então, assim, o meu irmão está aqui, então, assim, ele sabe que, assim, fora do centro, dificilmente eu me revelo como espírita ou digo que faço algum tipo de trabalho desse tipo, porque não é isso que define a gente, né? É assim, é como a gente age em relação ao nosso próximo, e é isso que importa. E é engraçado porque na minha casa todo mundo me cobra isso, né? Eu falo assim, ó, pô, mas você fala lá no centro, mas aqui você tá fazendo diferente, né? E você vê, eu tenho muitos fiscais, né? E, e isso porque assim, eu sou em casa, né? A gente não fala. E o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele falou assim, olha, é a caridade, né? Caridade é uma palavra que nos textos evangélicos, ela muitas vezes ela é traduzida ou ela é usada como sinônimo de amor, né? Então, quando Paulo diz fora da caridade não há salvação, eu acho essa frase sensacional. Assim, eu não canso de dizer isso. Porque, assim, ó, não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora da religião que for, né? É fora da caridade. Se você for usar isso como senão é fora do amor, né? Então, assim, é a maneira como se você se relaciona com os outros. Então, a gente já falou isso algumas vezes, né? Assim, a caridade não é questão material,
mas é a questão como a gente conversa um com os outros, como a gente sente no dia a dia. Quando alguma coisa vai errado, que tipo de sentimento que aflora no coração da gente? É raiva, é revanche, é, é vingança? Quando a gente é contrariado, o que brota no nosso coração? Né? Quando a gente discute com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o filho, com o patrão, com o empregado, com o cliente, qual que é quando a gente briga no trânsito, né? Qual é a vontade, qual é o sentimento que sai? Porque se for qualquer coisa diferente de amor, tá? Então assim a gente ainda não entendeu o que está fazendo aqui, né? E eu acho que esse é o trabalho difícil de fazer, né? Esse é a grande transformação que eu acho que assim a gente vem aqui tentar entender, batalhar para aplicar. Então, sabe, os textos evangélicos, eles são todos, assim, eles são receitas de, de convivência, né? Assim, de comportamento no dia a dia. Se a gente não entender assim, eu acho que assim, eu acho muito difícil quando a gente não entende isso dessa forma, né? E aí ele fala aqui no texto de um jeito você vê que é até poético, né? Quando ele diz a respeito da, da caridade, que ele fala, ó, a caridade, essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passa à direita vós, os benditos de meu Pai. Você vê que é engraçado. Ele diz que assim que é uma marca, né? É uma marca. Esse tipo de marca é uma coisa que você percebe nas pessoas que a gente convive, quando a pessoa tem amor no coração. A Fran estava falando da questão da energia, né? Eu acho assim, é um termo engraçado que assim é quase uma entidade, né? Mas a gente consegue perceber esse tipo de sentido quando você está perto de uma pessoa que ela tem esse brilho, exatamente. Tem gente que parece que contagia a gente. Você vai conversar, você fica feliz de estar do lado da pessoa. Você estava triste, de repente aquela pessoa parece que te dá uma injeção de ânimo. Você fala, pô, eu agora estou pronto para conquistar o mundo. O que, que mudou, né? Você estava perto de uma pessoa que você gosta. Ou de uma pessoa que tem essa vibração. Você sabe, eu vejo, quando eu vejo isso, que eles falam assim, ó, a pessoa tem essa marca. O que ele está dizendo, na verdade, é isso, né? Assim, é a gente conseguir se tornar essa pessoa. Então, você vê, tem uma receita aí, né? Tem uma meta, tem um ponto para a gente chegar, né? O Paulo, assim, assim, ele deixou cartas, assim, elas são maravilhosas. Eu fico imaginando, esse cara deve ter sido, assim, a gente vê com simples, assim, frases curtas, se a gente for parar para pensar, aquilo desdobra tanta, dá tanto pensamento, a gente consegue tirar tanto desdobramento daquilo, que assim, e para o dia a dia. Então, eu acho estranho, né? Eu não gosto dessa história do quando morrer, né, lá no céu. Ele está dizendo de agora, né? Então, assim, esse tipo de sensação, esse tipo de brilho no coração, a auréola em volta dos que a gente vê na figura de São Francisco, né? Que, nesse quadro, você vê acho que no quadro de Jesus que tem aqui, né? Isso. Eu acho que é disso que ele está dizendo. Entendeu? Então, assim, ó, fora da caridade não há salvação. E o se você for tomar como, ó, o amor não é um mandamento, ama Deus, ama Deus acima de todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo, né? Então, ele está falando de amor. É a gente aprender a procurar cativar e cultivar, né, esse sentimento dentro da gente e fazer isso espalhar, para a gente ser essa luz na nossa vida e na vida das pessoas. Quando a gente vem trabalhar aqui, você sabe, a Fran está falando da importância do trabalho, né? A gente pratica isso, a gente está se doando aqui. Na verdade, é um exercício que a gente faz, porque não,
E a gente vem feliz para fazer isso, né? Porque é uma coisa que é... Isso não vale só aqui dentro, é em qualquer lugar, né? A gente consegue doar um pouquinho da gente em qualquer lugar. Eu acabei me estendendo um pouquinho, mas não, obrigado. Isso que eu também ia falar. Não, não. Alguém quer mais fazer alguma observação? Eu só queria fazer uma coisa que me lembrei agora, que Paulo termina essa instrução dizendo que falou tudo sobre a caridade, o que ela é e tudo mais, e que é algo ativo, que para fazer o bem precisa de ação, para não fazer o bem ou para pode ser para fazer o mal, por exemplo, às vezes é simplesmente ficar inerte, né? E ele termina essa lição dizendo que isso tudo é algo, no meu entendimento, se eu li, é algo universal, que independe de qualquer culto, né? Então, independe do formato, das regras, da padronização que se coloca, dos rótulos que se coloca, essa é a religião A, B, C, isso acredita nisso, naquilo, naquilo outro. Aí me lembrei de algo que eu li a semana passada, que eu achei interessante, assim, né? Uma ideia. Dizem que existem mais de 6.000 religiões no mundo. E aí, se a gente for pensar que cada pessoa em uma das 6.000 religiões, pensa que só ela será salva porque ela é daquela religião, que todos os outros vão para o inferno, vão conseguir. O que seja, o que se acredite, significa que ela acha isso e tem outras 6.000 que acham dela a mesma coisa. Então, para a gente poder refletir o quanto rótulos e a padronização, que óbvio que para muita gente é inclusive necessário e faz bem. Aqui nós não estamos falando mal de nenhuma religião ou falando que não se deva ter. Cada ser, né, como tem uma música assim, cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Cada ser vai saber aquilo de que precisa, de que necessita. Mas o que a gente faz? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai transformando algo dentro da gente. E a gente vai crescendo como pessoa, a gente vai adquirindo mais consciência. E essa consciência que é adquirida, ela inclusive nos faz ter um olhar mais caridoso, igual, amoroso em relação a todos os outros. É assim que eu penso, né? E achei muito interessante a sua observação, porque eu sou partidária da mesma ideia. Eu acho que no nosso plano material, as coisas não surgem. Isso que eu falo, coisas em todos os âmbitos, invenções, práticas, não são por acaso. Então, o mais famoso, né, de conhecimento, que estruturou e trouxe a psicanálise, Freud, depois todos os outros que vieram. Gente, não foi o espírito que veio à toa, né? A gente sabe disso. Portanto, tudo é para o nosso crescimento, todo mundo contribui de alguma forma. Então, a questão de a gente fazer uma análise, fazer uma terapia, e quando a gente conta isso, eu também faço. Isso é muito bom, porque isso traz para cada um de nós aquela oportunidade de você estar atento a você. E aí você vai se identificar e pode crescer cada vez mais. É uma consciência de si mesmo. Então, assim, análise, terapia é muito importante. Recomendo. E a gente, tudo isso para poder falar sobre a gente ter ido essa fora da caridade, fora do amor, a salvação. Eu sou bem, a gente sabe disso, né? Os estudos dizem a tradução da palavra caridade
em muitos textos, parece até que originalmente seria amor e foi traduzido, depois colocaram caridade, enfim, fazer uma certa diferenciação, já que o termo, né, sobre o amor ficou, às vezes, um pouquinho mal utilizado. Mas sobre isso, para poder dizer que esse foi o nosso Evangelho no centro de hoje e que a gente deseja que nosso novo ano de trabalhos aqui no centro seja muito profícuo, que a gente continue se encontrando, que a gente continue fazendo toda essa congregação de energia, de amor, e isso ajuda, isso é caridade também. Então, agradecemos. Só uma observação final, que tem a ver com isso que foi dito aqui. A gente trouxe aqui, abriu aleatoriamente, o nosso companheiro abriu aleatoriamente e caiu na lição do apóstolo Paulo. E como foi dito aqui, ele encerrou a lição dizendo que a caridade, em outras palavras, independe da religião, da doutrina, da filosofia. Depende de quem quer praticar a caridade. Apóstolo Paulo disse isso. E eu me lembrei aqui agora, para a gente finalizar, de um outro apóstolo da era moderna, também, a meu ver, tem uma colocação muito importante sobre essa máxima, que eu quero lembrar aqui para vocês e deixar para a reflexão de vocês. Né? Apóstolo Paulo é do princípio do cristianismo, mas a gente tem um apóstolo moderno, que é Chico Xavier, que todo mundo conhece. E a propósito dessa máxima, várias vezes ele repetiu o seguinte: ele fez o trabalho dele, o convencimento dele a fazer o trabalho, todo o trabalho que ele fez, e todos nós reconhecemos, tinha por base justamente essa máxima: fora da caridade não há salvação. Se a máxima fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não teria feito o que fez, né? Teria procurado outro caminho. Teria procurado outro caminho. Então, só para reflexão de vocês aí, levando em consideração aí que realmente independe de crença, de filosofia e de religião, tá? Podemos encerrar? Alguém quer fazer a nossa oração? Encerramento? Silêncio, Vitor. Oh, Tá bom. ótimo. Obrigada. E assim, aqui felizes mais uma vez, por essa bonita oportunidade, temos esta casa bendita, que nas terças-feiras podemos vir aqui, ter essas vibrações da espiritualidade, a plano maior, somos gratos. E com essa gratidão, por todo esse amor recebido, por todas essas lições, vamos finalizando e, através da mão dele, o nosso Mestre Jesus, fizemos Ave Maria, bendita sobre nós e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Então, nós agradecemos a todos que estão em casa, participando, que todos nós sejamos abençoados e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite para todos.